Você consegue distinguir os sinais do fim dos tempos? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui nessa reflexão. Nós estamos vivendo no tempo de Advento e a palavra Advento significa justamente aquilo que está vindo, alguma coisa que está chegando. E, óbvio, nós estamos no final do ano, quase começo de dezembro, nós estamos esperando pelo Natal, que nós comemoramos no dia 25 de dezembro. No entanto, esse é um dos sentidos bíblicos da palavra Advento. O Advento, esse tempo que nós vivemos antes do Natal, essas 4 semanas. No entanto, há um outro Advento, um outro sentido de Advento que consta na Bíblia, que é o Advento da volta de Jesus Cristo, o Advento do fim dos tempos, o Advento, a proximidade, a chegada do fim de todas as coisas, do grande juízo, ou, como alguns gostam de chamar, do fim dos tempos, do fim do mundo. Como você se sente quando ouve falar disso? Você fica um pouco incomodado ou é tranquilo para você? Essa pregação é muito importante para que você tenha uma real noção, um real entendimento de como se preparar para a volta de Jesus Cristo, de como estar preparado. E é justamente esse o enfoque dessa pregação de hoje, o Advento da volta de Jesus Cristo, de nós nos prepararmos para nos encontrarmos com Ele no dia do juízo final. E o texto bíblico previsto para hoje é de Marcos, capítulo 13, os versículos 28 até o 37, onde diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, que coisas, nós vamos conversar daqui a pouco, sabei que está próximo, está às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos e a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, quando ele inesperadamente chegar, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos é vigiai. Até aqui essa palavra do evangelista Marcos, falando do próprio Jesus, das palavras do próprio Deus nesse sentido também. 2 figuras se tornam evidentes nessa parábola, nesse texto. Uma, a parábola da figueira, ou a comparação da figueira, e a outra, a do dono da casa. De início, falando aqui sobre a figueira, Jesus diz, quando você vê que as folhas estão se renovando, os brotos estão chegando, você sabe identificar que está chegando o verão. Eu não conheço tão bem de figueira, não entendo tão bem de agricultura, mas se você entende de agricultura, você com certeza também sabe identificar os tempos a partir das plantas, a partir da natureza. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de você saber que época que está chegando, que época que está vindo. E aqui Jesus está dizendo que, assim como a natureza, no caso aqui a figueira, dá os sinais de que está próximo o verão, também há sinais que dão evidência de que Jesus Cristo está às portas, de que o tempo da sua volta está chegando, está vindo. Então ele diz, você pode ficar atento a esses sinais, você pode perceber isso e saber que, de fato, está próximo o tempo da volta de Jesus Cristo. Bom, mas esse texto bíblico que nós lemos aqui, ele foi escrito há quase 2000 anos atrás. Muito tempo se passou, muitas gerações se passaram e esse texto continua válido para nós hoje. E de repente você pode estar pensando assim, agora se passaram-se 2000 anos e as pessoas já ouviam esse texto,
e Jesus ainda não voltou. Quem sabe demore muito tempo ainda? Bom, quem sabe? Nós não sabemos de fato quando Jesus Cristo voltar. E por isso, inclusive, o versículo 32 nos destaca dizendo a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem sequer os anjos do céu, nem sequer o Filho, o próprio Jesus que aqui está falando, senão o Pai. Só Deus, de fato, sabe. Por isso, já deixa eu dizer aqui, jamais caia em enganações e previsões sensacionalistas da questão do fim dos tempos, onde alguém vai dizer é data tal, é época tal. Não, não se engane por isso. A palavra de Deus é bem clara dizendo, ninguém sabe. Mas o que nós sabemos é que já há quase 2000 anos, os sinais vêm aparecendo, os sinais da volta de Jesus Cristo. E aqui um detalhe importante, cada geração que está sobre a terra vê os seus sinais acontecendo. Bom, você pode estar achando que isso é redundante ou é confuso, se várias gerações já viram os sinais e até hoje Jesus Cristo não voltou, mas pense comigo, cada uma das gerações que viveu não está mais aqui, sobre a face da terra. Aqueles que já morreram estão aguardando para a ressurreição, para o encontro com Jesus Cristo no dia do grande julgamento. Então, para esses que já partiram, o dia da sua morte coincide com o dia da volta de Jesus Cristo. Mesmo que nós estamos falando de passado e de futuro, mas pela morte, que muitas vezes na Bíblia é comparada com um sono, assim como a gente adormece e logo acorda, não percebe o tempo, esses dois coincidem, o dia da minha partida com o dia da volta de Jesus Cristo. E é por isso que no versículo 30, por exemplo, pode dizer, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Não passará essa geração. Será que a Bíblia se enganou? Se passaram muitas gerações e isso ainda não aconteceu? Jesus Cristo ainda não voltou? Não, a Bíblia não se engana, não se enganou. Todos aqueles que partiram tiveram ou terão, é independente de falar de passado ou futuro aqui, o seu encontro com Jesus Cristo. Fato é que ninguém escapa disso. Fato é que nós não podemos evitar o dia desse encontro com Jesus Cristo, mesmo que ele extrapole as nossas categorias de tempo e de espaço, mesmo que ele extrapole as nossas noções temporais, dá para dizer assim. Mas quais são os sinais que afinal de contas estão falando aqui? Quando perceberem esses sinais, vejam os sinais da figueira, observem os sinais. Quais são os sinais? Você se preocupa muito em saber os sinais? Bom, você pode ler esse texto bíblico nos versículos anteriores, onde fala muito disso, onde fala de guerras, rumores de guerras, doenças, pragas, fala de sofrimentos, fala de fome, fala de aflições, de conflitos familiares. E vejam, tudo coisas que de fato nós vemos acontecer. Mas não só a nossa geração, muitas outras também já viram acontecer ao longo da história. E, quem sabe, talvez, muitas outras verão isso acontecer, ou talvez não, nós não sabemos. Mas a grande questão aqui agora quanto aos sinais, que são justamente o tema dessa pregação, os sinais do fim dos tempos, eu quero te perguntar o seguinte, qual o teu nível de preocupação com os sinais? Qual o teu nível de preocupação com os sinais do fim dos tempos? Pelo seguinte, eu te pergunto, porque se você anda inquieto, ansioso, querendo detalhar tudo na Bíblia, estabelecer uma ordem cronológica para saber o dia exato que Jesus Cristo vai voltar, quem sabe você está caindo no erro de que muitas pessoas já caíram e desconsidera a frase aqui que Jesus diz que ninguém sabe o dia e a hora. Eu fico pensando por que nós, seres humanos, ou muitos de nós, seres humanos, temos tanta necessidade de prever a volta de Jesus Cristo. Será que está por trás disso, assim no nosso inconsciente, aquele desejo de que eu vou viver distante de Jesus Cristo da forma como eu quiser, até nas vésperas da sua volta, então me preparar para o encontro com Ele? Será que é isso que está por trás? Deixa eu te contar um exemplo, uma ilustração. Certa vez, quando eu era criança,
A minha mãe saiu um dia de casa e disse para mim: quando eu voltar, eu quero a louça lavada, ok? Me deu essa tarefa. E ela de fato saiu no início da tarde e eu então pensei assim, ela deve voltar final da tarde, início da noite, eu mais ou menos sabia os horários de ônibus que tinha e pensei o seguinte: eu vou assistir, e fui assistir TV, brincar, pensando que lá no final da tarde eu cumpriria a minha obrigação, cumpriria a minha tarefa para o encontro de novo com ela. O que aconteceu? Não é difícil de prever, não é? Ela voltou antes, chegou antes daquilo do tempo que eu pensava e me encontrou desprevenido, sem ter cumprido a minha obrigação. Eu não vou contar o final da história do que aconteceu comigo, você pode imaginar, mas eu conto essa história para dizer que muitas pessoas pensam dessa forma também quanto ao encontro com Jesus Cristo. Eu vou levar minha vida de qualquer jeito, no final da minha vida eu acerto as coisas para o encontro com Jesus Cristo. Meu amigo, você não sabe o dia e a hora. Você não sabe quando será a volta de Jesus Cristo. E nesse ponto, e talvez por isso, Jesus conta agora essa outra ilustração, quando ele diz que a volta de Jesus Cristo é como um dono de casa, uma autoridade que se ausenta do país, dá o encargo aos seus funcionários, aos seus servos, diz para o porteiro: vigie, fique atento, cada um cumpre a sua função até que eu volte. E esse patrão, esse dono de casa, então se ausenta, mas nós não sabemos quando ele volta. E se ele volta antes do tempo e pega desprevenido. Por isso, a orientação de Jesus Cristo com essa parábola, com essa comparação é: vigiai, ou seja, estejam atentos, estejam sempre preparados para a volta de Jesus Cristo. Por isso, se talvez você fica angustiado e precisa determinar todos os sinais para prever a volta de Jesus Cristo, deixa eu te dizer, talvez esteja algo errado na tua compreensão do Evangelho, na tua compreensão da volta de Jesus Cristo. Pense por um instante, não seria muito melhor você viver a sua vida com Jesus Cristo a cada novo dia? Não seria melhor você viver a sua vida com Jesus Cristo todos os dias? Ou você acha que viver com Deus, viver com Jesus Cristo é algo penoso, algo restritivo? Eu preciso te dizer que não. Viver no caminho de Deus, viver com Jesus Cristo é a melhor coisa que tem. E desperdiça o seu tempo aquele que quer deixar para a última hora. Na verdade, quer ganhar a sua vida, mas está perdendo a sua vida. Acha que está fazendo uma grande vantagem, mas na verdade está deixando de aproveitar os benefícios e as bênçãos que Deus tem reservado para todos aqueles que caminham com Ele já agora. Entenda, os sinais não são um fim em si mesmo. Os sinais sempre apontam para algo fora de si mesmo. Assim como os sinais que nós vemos no trânsito, no nosso mundo, sempre estão apontando para algo diferente. Os sinais dos tempos não têm um fim em si mesmo para você ir monitorando ou controlando os sinais. Eles apontam para a volta de Jesus Cristo, para a sua vinda. Ou seja, eles te alertam de que Jesus te chama para viver com Ele o tempo todo. E a grande questão, que talvez muitas pessoas não tenham entendido, é o que é estar preparado, o que é estar vigiando para a volta de Jesus Cristo. Desmistifique-se, tire da sua mente se você acha que estar preparado para a volta de Jesus Cristo é ser uma pessoa 100% correta, é ser uma pessoa que não faz nada de errado, é ser aquela pessoa quadrada, certinha. Não, até porque ninguém consegue fazer isso. Os 10 mandamentos estão na Bíblia, sim, para que nós cumpramos, mas principalmente para nos mostrar de que nós não conseguimos cumprir todos os mandamentos. Mas então, pastor, o que é estar preparado para a volta de Jesus Cristo? Se não cumprir todos os mandamentos, se não fazer tudo que Deus orienta, tudo que Deus nos obriga. Estar preparado para a volta de Jesus Cristo significa estar vivendo com Ele em sua graça já aqui e agora. Estar preparado para a volta de Jesus Cristo é, antes de mais nada, reconhecer o nosso pecado, pedir perdão a Deus e viver dessa graça, desse perdão. Percebe?
como é mais leve do que muitas pessoas pensam. Viver do perdão e da graça é muito mais alegre do que viver numa obrigação ou numa expectativa quase que doentia por entender os sinais para estar preparado no último dia. Se você chegar no último dia da sua vida ou no dia em que Jesus Cristo voltar e quiser apresentar para Deus a lista das suas qualidades, dos seus benefícios, deixa eu dizer, não vai colar, não vai colar. O que você precisa para estar preparado para a volta de Jesus Cristo é ter assumido em seu coração o perdão dos seus pecados, justamente por aquilo que você não consegue fazer de bem, e ter aceitado esse perdão e caminhado com Jesus Cristo nesse perdão e nessa nova vida. Tentando sim fazer tudo de melhor, tentando sim fazer tudo como os mandamentos orientam, mas não por uma obrigação para estar preparado, mas por uma gratidão do perdão que Deus conseguiu para ti em Jesus Cristo. Afinal de contas, foi por isso que Ele veio a essa terra, foi por isso que Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter a salvação, para que nós pudéssemos estar preparados para o dia da volta de Jesus Cristo. Então, deixa eu te dizer, joga fora todas as tuas expectativas de controlar os sinais, joga fora todos os teus medos pela volta de Jesus Cristo e pega para ti tão somente a sua graça. Ele está convidando, Ele está chamando e diz, vem, caminha comigo. Entenda o meu perdão, entenda a minha graça e vamos caminhar juntos. Vamos viver a nossa vida em conjunto nessa misericórdia. Eu quero finalizar essa reflexão com uma pequena poesia do nosso reformador Martinho Lutero. Ele, certa vez, escreveu essa poesia e intitulou de Minha Esperança, Minha Esperança. E ela fala justamente do encontro com Jesus Cristo e o que será a sua esperança, a esperança de Lutero, para esse encontro com Jesus Cristo. Ele diz assim, até o presente momento, em vista da maldade e da fraqueza inatas, não me foi possível cumprir as exigências de Deus. Se não posso crer que Deus, em Cristo, me perdoa esses lamentáveis retrocessos diários, eu estaria no fim, teria que desesperar. Mas largo mão disso. Dependurar-me numa árvore como Judas, isso eu não farei. Prefiro dependurar-me no pescoço ou nos pés de Jesus, como a mulher pecadora, ainda que eu seja pior do que ela. Seguro-me firme no meu Senhor. Seguro-me firme no meu Senhor. Então, Ele dirá ao Pai, esse carrapato, esse penduricalho, também tem que entrar no céu. É bem verdade, Pai, que ele não deu conta de nenhuma das suas promessas. Ele desobedeceu a todos os teus mandamentos. Mas, Pai, ele está agarrado em mim. O que importa? Afinal, eu morri por ele também. Deixa ele escapar de fininho. Essa permanecerá sendo a minha esperança. Ser encontrado na volta de Jesus Cristo, tendo vivido com Jesus Cristo aqui. Uma vez Ele veio para nos salvar, outra vez Ele virá para nos buscar. Todo aquele que por Jesus Cristo, viveu com Jesus Cristo pelo seu Santo Espírito, aqui nessa terra, nessa esperança da sua morte, tem um lugar preparado no céu e por isso não precisa se preocupar. Esteja firme, esteja alegre para esse dia desse encontro com Jesus Cristo. Que Deus assim te conduza nesta fé, firmado e, como disse Lutero, agarrado nele. Amém.